Oi, tudo bem? Meu nome é Wagner, sou locutor, também sonoplasta, faço produção aí de podcasts e se você tá precisando, manda o seu podcast para mim que eu vou ter o prazer de editar, produzir, trilhar, deixar o seu podcast com cara de podcast profissional. Trabalhei por 17 anos na Rádio Eldorado, produzi ali as séries especiais que, na verdade, lá para meados de 2000, 2005, era já um podcast, só que era um podcast que ia pro ar na rádio. E agora vou mostrar para você os podcasts que eu produzi para Soul Pods, uma produtora aqui de São Paulo, que é da Mostra de Cinema Internacional em São Paulo. Vamos lá? Curte aí e é só chamar. Porque eu sou famoso. Sabe quanto tempo que eu sou famoso? Há 3 anos, eu tenho 30 anos. Foram 27 anos de busão. Morou? 27 anos de metrô, 27 anos de carona de busão. Se você é um millennial, já deve ter reconhecido essa voz. Se não é, aí vai a dica. Ela pertence ao vocalista de uma das bandas brasileiras mais populares dos anos 90 e 2000. Estamos falando de Alexandre Abrão, mais conhecido como Chorão, líder do Charlie Brown Jr., que morreu em 2013, aos 42 anos, devido a uma overdose. É a história de vida dele e sua trajetória na música que inspira o documentário Chorão, Marginal Alado, presente na programação da 43ª Mostra. Este é o filme de estreia do diretor Felipe Novaes, que tem 29 anos e cresceu em Santos tal qual o próprio cantor. Eu confesso que eu fiquei muito surpresa com a comoção da morte dele. Para você, isso também foi uma surpresa? Olha, eu acho que eu tenho uma relação um pouco particular, um pouco mais particular do que as pessoas no geral, porque eu cresci em Santos, então a reação à morte do Chorão não foi exatamente surpreendente. Acho que tem uma cena ali que cresceu ouvindo Chorão, mas acho que talvez a dimensão mesmo, né? Foi muito abrangente, as pessoas ficaram... E acho também que as circunstâncias da morte acabaram potencializando, né, essa perda. Então não exatamente surpreendido, mas um pouco chocado com o tanto de repercussão. Você pode explicar de onde vem o título que você dá ao seu filme, Marginal Alado? O Chorão se auto-intitulava Marginal Alado. Ele tinha uma tatuagem com Marginal Alado escrito no braço. E acho que para ele fazia muito sentido, assim, era como ele se sentia mesmo. O Chorão foi um garoto super problemático em Santos, cheio de questões, né? Se sentia pouco aceito pela sociedade da época. E eu acho que a gente resolveu abraçar esse título mesmo como uma forma de nortear esse perfil que a gente faz do Chorão no filme. Você falou que cresceu em Santos, né, tal qual o próprio Chorão, e queria entender um pouco como é essa sua relação com a banda, se você ouvia desde jovem, se você foi aos shows. Eu sou fã da primeira onda Charlie Brown, assim, né? Do começo do Charlie Brown, ali no meio dos anos 90, 97, 98 foi quando a banda estourou. Então eu peguei mais essa fase, porque eu acho bem interessante. O Chorão é um artista que conseguiu se manter relevante por 2 décadas, né? Com hit na rádio, fazendo programa de televisão, gravando disco. Então eu acho que tem algumas gerações que viveram essa experiência do Charlie Brown de maneiras diferentes. Eu acho que para mim pegou mais aquele primeiro som super novo da época, né? Que misturava ska, hardcore, rap com rock. Então... E também por ter crescido em Santos, eu acho que é muito orgânico, assim, tá sempre acontecendo. A gente via o Chorão morava em Santos, abraçou mesmo muito essa cidade. Então ele tinha esse lifestyle mesmo dos santistas. O documentário começa também em Santos, né? Traz essa vida de skatista também do Chorão. E eu queria saber de você... Como você entende a relação do skate com a música na vida dele? Assim? De que forma que o skate alimentava também o que ele cantava? Eu acho que são coisas que caminham assim, completamente juntas. O Chorão... ele nasceu em São Paulo, né? Então ele participou, ele viveu essa cena do skate aqui do Ibirapuera, né? O circuito do skate
paulistano, e o Chorão praticava freestyle, que é uma modalidade de skate onde geralmente nas competições as apresentações são coreografadas. Então o Chorão coreografava essas apresentações com músicas que faziam parte do repertório dele, assim, da adolescência e tal. Então eu acho que ele foi completamente pautado pelo skate na hora de... Acho que vice-versa, né? Foi completamente pautado pelo skate na hora de adentrar o território da música e foi completamente pautado pela música como skatista. E eu acho que depois, ao longo da carreira, eu acho que ele tem valores, assim, estudando um pouco melhor a comunidade, entendendo o perfil mesmo dos skatistas, acho que ele levou muito disso para a forma como ele tocava a banda e tocava os negócios. Mas como a gente não pode fazer o que tem vontade, o jeito é mudar de vida num diabólico festim. Por isso, no Beco dos Afogados, o refrão é sempre assim. São 30 copos de cana, são 30 homens sentados, 300 desejos presos, 30 mil sonhos frustrados. É com esta paráfrase de um poema de Carlos Pena Filho que o diretor Camilo Cavalcante sintetiza Beco, seu mais recente longa-metragem, em cartaz na 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Pernambucano como Pena Filho, Camilo faz, neste documentário, um retrato do Beco do Inferno, um conjunto de bares que fica ao lado do mercado do bairro de Afogados, no Recife. É um lugar que está à margem da elite e que faz um retrato de um Recife também marcado por dores. Camilo, queria que você me explicasse um pouco de onde veio a ideia de falar desse bairro de Afogados, no Recife, a partir do mercado e desse lugar que é o Beco do Inferno, que está ali do lado desse mercado bastante popular. Esse beco é localizado em Afogados, né, que é um bairro muito movimentado comercialmente pelo mercado, pela feira, e esse beco é um anexo do mercado de Afogados. Ao mesmo tempo em que esse bairro é muito movimentado economicamente, por outro lado ele também está na zona de exclusão urbana da cidade do Recife, da região metropolitana, por conta do grande índice de violência, né, do alto índice de violência. O nome de Afogados, do bairro, vem justamente de, no passado, né, negros escravizados em fuga, eles se jogavam no rio Cedros, que é um braço do rio Capibaribe, e morriam afogados. Muitos negros morriam afogados. E daí vem o nome do bairro. Então, dessa forma, eu acho que, metaforicamente, esse beco, hoje, é como o rio, onde talvez homens em ruínas, talvez, sabe, possam afogar ali suas mágoas através do álcool, no caso da cachaça, da bebida. E eu vejo um pouco o beco como uma espécie de divã popular. Fui criado em casa de mãe de criação, com vó, casa de amigos, sede de clube, dormindo. E hoje em dia eu estou no meio do mundo, dou graças a Deus a ela, nem por isso eu tenho raiva dela não. E nem vai deixar de ser minha mãe nunca. Enquanto vida ela tiver, eu sou filho dela. Enquanto vida eu tiver, eu vou ser pai, filho e mãe dela, tudo isso, que ela agora já está velha. A vida é muito boa. Para quem sabe viver nela é muito boa demais. Para quem não sabe dar valor à vida, é melhor pegar e se suicidar, né? Porque a gente só veio no mundo para duas coisas, você sabe? Para sofrer e fazer os outros sofrer. Só veio no mundo para isso. As pessoas ali estão em busca de um olhar, de uma palavra, de uma conversa. E isso esse processo de filmagem do filme foi justamente esse acompanhamento dessa rotina, desse beco e dos seus frequentadores, dos seus transeuntes, né? Que eu acho que com isso a gente conseguiu, talvez, assim, extrair um retrato sincero, honesto, sabe, da periferia, sabe, do Recife, né? De uma periferia também que não é só do Recife, do Nordeste, mas uma periferia latino-americana, de uma forma geral. Camilo, me fala como foi encontrar os personagens. E tem alguns depoimentos de coração aberto mesmo. Você sentou na mesa do bar com aqueles personagens? Sim, foi um processo longo e curioso. Assim, a gente passou cerca de 2 anos, entre 2012 e 2014, filmando o beco em datas específicas. Não era isso, passar uma semana inteira ou um mês inteiro, não. A gente ia em datas específicas, Carnaval, Dia do Trabalhador, Semana Santa, época junina. No início era muito observacional.
Eu pensava mais numa linha, não sei, do cinema direto. Era uma coisa muito mais observacional, onde eu não queria... onde eu não participava, digamos assim, diretamente. Mas durante a ida, 12 horas ali no ambiente, é natural que as pessoas venham falar com você. A câmera atrai também, de certa forma. Então, isso propiciou muitas conversas e regada ao álcool, porque acho que o álcool também quebra uma certa parede, um certo gelo. Olá, bem-vindo ao podcast da Mostra Internacional de Cinema. Aqui é Renata de Almeida, diretora da Mostra. Vocês vão ouvir agora o depoimento do ator Lázaro Ramos. Esse depoimento foi dado no ciclo Os Filmes da Minha Vida no ano passado, em 2018. Tem uma curiosidade para falar sobre o Lázaro. O Lázaro me contou que o primeiro prêmio que ele ganhou na vida dele foi na Mostra de Cinema com Madame Satã. Eu lembro que o júri ficou encantado com o filme e resolveu dar um prêmio especial para o Lázaro. Então, com vocês, Lázaro Ramos. Falar sobre cinema eu acho que é uma grande alegria que eu tenho na minha vida já há muito tempo, mesmo antes de fazer. Dá um medo porque quando tem um monte de gente olhando assim, tu tem que ser meio sabido, né? Falar de uns Bergman e não sei quem. Então eu acho que eu já vou fazer o contrário, falar do que era cinema pra mim no começo da minha relação com cinema, que é televisão. Filme de sessão da tarde, né? Rapaz de família humilde, de Salvador, que não tinha acesso à sala de cinema. Não era nem uma coisa que eu soubesse que existia. Eu hoje trabalho com cultura, mas eu consumi muito pouco cultura na minha vida. Cultura que não fosse televisiva. Eu não tive acesso a teatro. Por exemplo, teatro, eu fiz teatro antes de ver uma peça de teatro. Eu nem sabia o que é que eu estava fazendo. Aquele negocinho que passava na tela da TV, pequenininha, preto e branca na época ainda, eu não sabia que tinha uma tela maior que exibia aquilo e não sabia qual era a sensação de ver aquela mesma história numa tela maior. Então, a minha primeira memória, a minha relação com cinema é muito Sessão da Tarde. É Os Goonies, De Volta pro Futuro, O Rapto do Menino Dourado, Lagoa Azul. O que mais? Esses aí todos, a faixa de idade é a mesma, né? Todo mundo lembra. Aquele, gente, do Menino do Sábado. Curtindo a Vida Doidado. Era isso e era um lugar que me provocava uma paixão enorme, mas eu não sabia o que era. Só sabia que a história me atraía, não sabia como é que fazia e nunca sonhei em um dia fazer. Então tem DVD do filme, se vocês puderem procurar, vejam, porque é realmente um filme muito relevante. Tem um nome péssimo, acho um nome pavoroso. Tudo que aprendemos junto, não sei porque é que botou. Mas é um filme que conta a história. Não ria não, que é verdade. Eu acho o nome péssimo e tem que falar. O nome é ruim. Quase tão ruim quanto... Não vou dizer, não. Mas é um filme que teve a oportunidade de ser visto na mostra. E de um jeito muito bonito. Numa mostra, numa exibição em Heliópolis, que é o lugar onde a gente filmou bastante do filme, mostrando para a comunidade. A gente fez... O filme é baseado na história da Orquestra de Heliópolis. E ter esse outro espaço exibindo esse filme foi também um momento de grande emoção.